Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Angel Black e estou trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho e ativem as notificações do canal. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. Se você não gostar, você vai lá e compartilha com seus inimigos e se vinga deles. Bem, vamos ao que interessa então? Esse conto é de Jefferson J. Santos, intitulado Ele está impaciente. Um homem de aspecto estranho caminhou por sua extensa casa. Adentrou em um quarto, abriu o guarda-roupas e retirou um manto longo e escuro com capuz. Saiu do quarto e caminhou mais um pouco, indo em direção ao porão de sua casa. Logo que chegou, um pequeno altar estava erguido com uma vela vermelha, sangue misturado com parafina e um crânio estranho, contendo vários orifícios onde seriam os olhos. O homem se aproximou e fez uma pequena reverência ao altar. Logo, se posicionou atrás do mesmo, pegou uma caixa de fósforos que havia ali embaixo e retirou 3 fósforos, acendendo-os de uma vez, enquanto murmurava frases complexas e estranhas. Ao acender a vela, o ambiente foi tomado por uma escuridão assustadora. Naquela escuridão, começou a se ouvir várias vozes brandando um único nome, que é complexo demais para ser escrito, como trovão, que o peito do homem tremia de tão forte que era o canto. Então, da escuridão, um local gigantesco foi surgindo, como se o homem houvesse sido transportado para outra dimensão. Na sua frente, uma colossal criatura surgiu, embebecida em sangue e carne que já não possuía pele, e seus olhos vendados. Porém, haviam 3 olhos nas laterais da cabeça e um no meio da testa, que observava o homem. Em seu ombro, 2 enormes cabeças humanas, também vendadas, e falavam conforme a boca enorme da criatura se movia mais abaixo. Saindo do seu peito, um enorme e gigantesco exército aguardam ordens para se moverem. A colossal criatura começou a falar com uma voz tripla, porém audível. Estou ficando impaciente com essa demora, meu caro sacerdote. Eu sei, meu senhor. Lembre-se a quem serve. Dei todos os poderes da sua dimensão. Ouro, prata, riquezas incríveis e até o poder da oratória. Peço que tenha um pouco mais de paciência, Senhor. Paciência?
esbravejou a criatura, e todo aquele local pareceu estremecer, incluindo os tímpanos. Mas, meu senhor, o sacrifício que pediu requer tempo. Milhões morreram com o vírus e isso atrapalhou os planos de invocação, já que até um dos nossos foi consumido por ele. Já basta. Dei a você o que queria, junto com aqueles iguais a você, mas daqui onde estou posso eliminá-los sem esforços. Não precisa tanto, meu senhor. Saiba que já estamos tomando as devidas providências. Darei mais 3 anos. Esse é o tempo suficiente. Vamos ver se esse tempo é suficiente como falas, pois aqui nessa dimensão, 3 anos são 3 noites. Seremos o mais rápido possível na invocação do portal, meu senhor. Ficarei no aguardo. Neste momento, o homem apenas assoprou a chama da vela vermelha e ele voltou para o porão de sua casa. Guardou a caixa de fósforos e saiu do porão. E fez todo o processo, indo ao quarto guardar um manto escuro, e foi até a sala. Após abrir a porta, se viu diante de vários homens e mulheres que estavam sentados à mesa de reunião, cada um com o seu tradutor ao lado. Todos olharam para ele com os olhos assustados, até que ele falou: "Meus queridos amigos." Os tradutores começaram a traduzir para que os outros que estavam sentados entendessem. "Vejam que vieram de seus países, saíram de seus castelos, saíram de trás de suas mesas de trabalho para justamente receber a informação do nosso Senhor." Uma mulher que vestia um longo vestido azul perguntou, e o tradutor disse para todos ouvirem: "O que o nosso Senhor diz? Ele está zangado conosco? Não. Ele nos deu 3 anos para fazer a invocação." Todos se assustaram. "Sabemos que o tempo é curto, mas devemos agitar esse mundo o mais depressa o possível", disse o anfitrião. E nesse momento, todos começaram a debater sobre o que fazer, dando diversos tipos de sugestões, envolvendo atrocidades, genocídios e mortes de pessoas inocentes, homens e mulheres com altos cargos, poder aquisitivo, político e espiritual. O que vocês acharam desse conto? Sobre o que ele fala? O que seria esse cataclisma mundial? A abertura desse portal? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu gostaria de saber o que vocês acharam e qual é a opinião de vocês sobre esse conto. Sabemos que é um conto, mas não parece relatar exatamente a realidade do mundo? E quem seria esse mestre monstruoso e obscuro? Um alienígena? Um ser do submundo? Ou o próprio demônio? Deixem aí suas opiniões sobre o assunto, suas respostas a essas perguntas e bora para a próxima história de terror.
E a próxima história é do grupo CTL, Contos de Terror e Lendas. Se eu fosse você, correria para lá dar uma olhada. Esse grupo é maravilhoso. E foi postado por Fabrício Souza. A mulher que queria se tornar imortal. Em uma cidade há muitos e muitos anos vivia uma senhora muito rica, que desde pequena possuía uma obsessão um tanto quanto estranha, de que era se tornar imortal. Apesar de todos na cidade dizerem que ela era louca e que isso era impossível, a tal mulher nunca desistiu do que queria. E percebendo que quanto mais envelhecia, mais ela se aproximava da morte, passou a rezar todos os dias e todas as noites, incansavelmente, e de tanto que pediu a Deus que lhe concedesse esse poder de não morrer, acabou conseguindo mais ou menos o que queria. Em uma certa noite, enquanto dormia, ela teve um estranho sonho, em que um anjo com enormes asas cintilantes descia do céu. E de repente seu quarto foi invadido por uma luz tão forte, tão poderosa, tão radiante, que ela mal conseguia olhar, e então ouviu uma voz que lhe dizia: "O Senhor Deus ouviu o seu clamor e mandou-lhe dizer que mandes construir uma igreja, e a sua vida durarás enquanto durar essa igreja." E de repente, num piscar de olhos, o anjo desapareceu. No dia seguinte, mal o sol havia nascido, e a mulher já se levantou e, animada e cheia de esperança, andando pela cidade de um lado para o outro, contratando empregados, pedreiros e arquitetos. No fim daquela tarde, soube-se que ela havia mandado construir uma igreja feita de pedras. "Para que uma igreja de pedra?" perguntavam-lhe os moradores da cidade. Mas a mulher não dava respostas. O espanto das pessoas que habitavam a cidade só cresceu quando souberam que aquela velha maluca, em vez de ficar em casa tranquilamente recostada em uma cadeira de balanço, contando histórias aos netinhos, ia todos os dias fiscalizar a construção da igreja, incitando os pedreiros aos gritos: "Andem depressa com isso! Quero ver essa igreja pronta o mais rápido possível, senão eu morro!" E os pedreiros olhavam para a mulher sem entender absolutamente nada daquele mistério. No dia em que a igreja finalmente ficou pronta, a velha senhora deu uma grande festa, e todos a viram brincar, rir e pular, como se fosse uma criança. E desde então, ela passou a ter uma alegria incessante e passava com um orgulhoso ar de posse diante da igreja de pedra, magnífica e quase eterna, a sua vida de pedra. Os anos foram se passando e morreram todos os velhos do lugar. Só ela permanecia firme. Quando lhe vinham contar sobre a morte de alguém, ela ria e debochava, como se dissesse para si mesma: "Comigo isso não acontecerá." Com o tempo, sua família foi se extinguindo. Morreram-lhe os filhos, os netos, os bisnetos e os netos de seus bisnetos. E ela foi ficando sozinha no enorme palácio vazio, velha,
feia, enrugada, até que chegou a um ponto que ela já estava irreconhecível. Não tinha mais com quem conversar, pois já haviam morrido todos os seus parentes, amigos. Nem os moradores da cidade queriam mais conversa com ela e tinham até medo de vê-la, devido à sua aparência medonha. A mulher já não contava os anos um por um, e sim por séculos. Fez 300, 400 anos e depois passou a ter 5, 6, 7 séculos. E então começou a desejar e a pedir pela morte, espantada com sua própria solidão e a sua aparência bizarra. Porém, a sentença de Deus estava dada. Sua vida durarás enquanto durasse a igreja de pedra. Logo se espalhou pela cidade de que a velha senhora tinha adotado outra mania. Sentava-se à porta do seu belo palácio e perguntava a todos que passavam: a igreja de pedra caiu? Não, minha senhora, respondiam eles, admirados. Esta construção não cairá tão cedo. E ela suspirava: ai, meu Deus. Passavam-se os anos e ela perguntava, cada vez mais ansiosa: quando cairá a igreja de pedra? Oh, minha senhora! Quem pode saber quanto tempo durarão as pedras umas sobre as outras? E todos tinham muito medo e, ao mesmo tempo, muita raiva dela, pois fazia muitas perguntas e não dava sossego a ninguém, além de cometer o desaforo de não morrer. A velha senhora foi, por fim, à casa de um padre e confessou-lhe tudo e pediu a Deus que havia se arrependido seriamente daquilo. E então pediu ao padre para que a deixasse morar num caixão dentro da igreja esperando a morte. E dizem que até hoje a velha senhora ainda está lá e reza sem parar, todos os dias, incessantemente, implorando a Deus que a igreja caia. Aterrorizados, temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos, pois eles podem se realizar e não do jeito que desejamos. E agora vamos para a próxima história. Casos de Lobisomem é o nome do grupo e o participante é anônimo. Certa vez, em um passeio na zona da Mata Mineiro, em uma cidade do interior, ao passar próximo de uma mata, havia uma estrada no meio do mato, do lado de um bambuzal. Eu estava subindo o morro empurrando uma bicicleta, quando ao lado esquerdo da estrada veio do meio da mata um ser alto e com a coluna um pouco curvada no sentido côncavo. E esse ser correu na direção em que eu passaria na estrada. Cheguei a pensar em voltar, descer correndo com a bicicleta, mas aquela criatura corria e dava alguns saltos, o que me fez ficar apreensivo
Se eu descesse, talvez facilitaria a aproximação. Então arrisquei pelo lado mais difícil e também o menos acidentado. Corri, empurrando a bicicleta no mesmo sentido onde a criatura poderia alcançar. Era tudo ou nada, mas eu sabia que estava fácil descer com a bicicleta sem freios para ganhar velocidade. E assim eu fiz. A criatura ficou a uma distância de uns 20 metros de onde eu desci correndo com a bicicleta. Quando olhei para trás, não estava mais lá, mas era grande, de pelos altos, mas falhados. Desde esse dia, não retornei de bicicleta naquele local, somente de carro. Mas tenho certeza que algum pensamento ruim referente a mim, aquela criatura teria sim, porque não teria corrido na minha direção. Talvez pudesse tentar um contato, mas eu não esperei para saber. Eu estava subindo lentamente e só notei ele quando percebi algo correndo entre os arbustos. Caso contrário, se ele tivesse escondido, eu não teria notado a presença daquele ser naquele local. Esse acontecimento é antigo. É algo em torno de uns 25 anos atrás. Gente, será que ele viu um lobisomem? O bicho ficou olhando para ele, né? De noite. Realmente eu não pagaria para saber se era um lobisomem ou não. E vocês, aterrorizados, pagariam para ver? Bem, meus amores, se você gostou do canal, gostou dos relatos e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa um gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas, e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, todos vocês serão rapidinho notificados. Quem quiser dar um up para o canal, tem o superchat, super stickers, o valeu e até o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você quiser mandar o seu relato para ser narrado aqui por mim, você pode estar se utilizando do e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Se você não puder e não quiser se expor, garanto o seu anonimato e de todos os envolvidos. Se quiser ter o seu relato narrado em formato de conto, farei com prazer. E se você quer que eu divulgue aqui os seus trabalhos, ou seja, narre-os te dando os créditos, ficarei muito honrada em fazê-lo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal, que está recheada de vídeos. Vale a pena conferir. Você pode também prestigiar os outros canais, me seguir nas outras redes sociais, fica a seu critério. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e blogs que me ajudam tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, é claro. Mas principalmente quero agradecer a vocês, aterrorizados. Obrigado por fazerem parte dessa minha jornada, serem membros assíduos da minha alcateia, do meu clã, enfim, da minha família. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais e isso não é conversa. Fui!